A paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está me assistindo, mas estou aqui com a palavra de Deus para alimentar a sua alma agora, alimentar o seu espírito. Mas não só com a parte da palavra que consola, não só com a parte da palavra que agrada os homens, não só com a parte da palavra que produz gozo e alegria nos corações, não, que amacia, que deixa a gente em paz e tranquilos diante do nosso pecado. Não. Quando Deus entrega uma palavra de exortação, de correção, o verdadeiro cristão, ele tem que se alegrar. Mas aquele que não é cristão, ele não se alegra, ele discute. Ele não se alegra, ele na hora rebate. O verdadeiro cristão não faz isso. Mas aquele que não aguenta ouvir a exortação, tem uma imagem que eu vi esses dias da ovelha e do bode. O bode, na hora, ele não aguenta ficar calado. A ovelha, ela pode até irar, mas ela não peca. A ovelha, ela pode ficar nervosa, mas ela se controla, porque ela é direcionada pelo Espírito Santo. Mas o bode não. Ele tem que atacar. Então, ele tem que dar um coice, ele tem que fazer alguma coisa, porque ele não aceita a correção de Deus, ele não aceita a exortação de Deus, nem a disciplina do Senhor. E ele usa certas coisas da palavra como desculpa. A palavra é um pouco aqui, um pouco ali. Não adianta pegar um versículo, isolar aqui e falar é assim. Pra quê? Como eu já preguei aqui no Facebook, no WhatsApp, uma vez. Muita gente gosta de pegar uma parte da palavra para seu próprio conforto. É dizer, não tem problema eu viver desse jeito, porque tem isso aqui lá, aconteceu isso aqui lá. Se tal pessoa fez isso, não tem problema eu fazer. Se tal pessoa caiu em pecado nisso e continuou bem viva depois, não tem problema eu fazer. Deus vai me perdoar amanhã. Esse sentimento, esse pensamento, eu não preciso ter zelo, eu não preciso vigiar. Eu faço hoje, eu posso pecar, não tem problema, porque meu advogado está lá no céu. E esse sentimento é um sentimento dos religiosos, dos fariseus, dos crentes hipócritas, dos sepulcros caiados, daqueles que honram o Senhor com os lábios, mas estão com o coração longe dele. É aqueles que querem amaciar o seu próprio pecado, amaciar a sua própria fraqueza, passar a mão nela, passar um pano na borracha para dizer, esconder ela, para dizer, não tem problema, tem sim. Sede santo como eu sou santo, disse o Senhor. O fato da palavra dizer que somos pecadores não quer dizer que nós vivemos no pecado. O fato de a Bíblia dizer que nós somos pecadores não quer dizer que nós podemos andar, viver, perseverar no pecado, achar o pecado algo normal e ter aquele pensamento, não tem problema se eu pecar. Só de ter esse pensamento denota falta de amor a Deus, falta de zelo com a palavra, falta de santidade interior. Porque não é só santidade exterior, não. Precisa da interior. Tem muita gente que tem a santidade exterior. Nossa, passa pra onde passa. Roupão, tudo tampado, tudo certo. Tudo santidade do pé à cabeça. Mas interiormente, um sepulcro caiado. Interiormente, não tem nenhuma santificação. Interiormente, está ruim, está estragado. Exemplo disso, eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu aqui. Eu senti um cheiro muito ruim na caixa de ovo que foi comprada aqui em casa. Mas olhando para os ovos, todos eles eram iguais, todos eram branquinhos, bonitinhos, nenhum tinha uma mancha por fora que dissesse que algo estava errado por dentro. E assim, tem muita gente que extremamente é lindo, belo, transparece uma santidade muito linda, fala com uma eloquência, com uma oratória perfeita, mas por dentro
está impuro, cheio de impureza. O ovo, tinha um ovo ali. Eu coloquei na água do tanque o tanque de água, eu coloquei os ovos e um ovo subiu. E aquele ovo, que era igual a todos os outros, quando ele estava podre, estragado por dentro. Santidade é do lado de dentro para fora. É preciso dos dois lados, duas partes, fora e dentro, interior e exterior. E tá cheio de gente aí que não entende isso. E não gosta de ouvir essa palavra que eu estou dando. Me desculpa se você não tá gostando. Mas tem algo que eu nunca falei aqui. Tem gente que já teve pessoas que me procurou aí no Facebook me chamando de pastora. E eu falei, gente, eu não sou pastora. Perguntaram, você é diaconisa? Não, eu não sou. Não tenho títulos humanos. Tem algo que Deus disse que eu seria quando eu tinha 12 anos. Aquilo eu recebo. E eu entendo muito bem o peso disso. O peso da palavra que Deus colocou sobre mim quando eu tinha 12 anos. Ela começou a se cumprir assim de forma efetiva, que eu consegui compreender depois de 12 anos depois. É aquela lá que eu recebo. E eu sei que o peso daquela palavra me faz ser uma pessoa que não vai agradar todo mundo. Que vai falar coisas que vão irritar, vai falar coisas que vão ferir, vai falar coisas que vão ser como uma espada transpassando a alma daqueles que brincam com a palavra de Deus, daqueles que são religiosos, só sabem julgar e condenar e apedrejar, e daqueles que conhecem a palavra, apedrejam, condenam o pecado do próximo, mas na sua falha, na sua fraqueza, sempre dá uma forma de dar uma escapadinha, uma desculpinha. É graça, é graça, é graça, mas quando é para outro, não é graça. É só para si mesmo, é graça. É graça. Eu não preciso, porque Deus sabe que nós não conseguimos. É Deus que faz a gente conseguir. Se Deus não fazer a gente conseguir, não consegue. Acha que não precisa se esforçar nem um pouquinho. Acha que é Deus que tem que fazer tudo. Acha que é Deus que vai pegar a mão dele e falar assim, vem cá, você precisa se santificar. Acha que é Deus que vai pegar assim, você precisa fazer isso, chacoalhar ali. O Espírito Santo quer que nós sejamos meninos, crianças que vivemos. Tem gente que se converte, mas acha que tem que ser criança, tomar o leite espiritual o resto da vida. Acha que até o fim, até a volta de Cristo para ele tem que estar só tomando leite espiritual e no alimento sólido ele não quer, não. Acha que tem que ser menino. Letícia, mas existe negócio de menino e de velho nas coisas de Deus? Existe. Quando a Bíblia lá diz os jovens sonharão e os velhos terão visões, aquilo ali não estava falando de idoso e de criança e de adolescente, não. Estava falando que aqueles que são velhos, espiritualmente falando, são velhos na jornada espiritual, velhos no cristianismo, velho como cristão, velhos no conhecimento, que já estão numa etapa mais avançada nas coisas de Deus. E aqueles que são jovens, são novos ainda na jornada cristã. É nesse sentido. Tem pessoas velhas que se converteram e ainda são novas na jornada cristã, são jovens na jornada cristã, e pessoas novas que são velhas na jornada cristã, velhas nas coisas que já viveu espiritualmente. Então, mas vamos lá, eu ainda não passei a palavra principal que eu quero passar para vocês, parece, né? Mas eu vou passar para vocês. O Espírito Santo ministrou no meu coração há 2 domingos atrás uma palavra maravilhosa que o Senhor já tinha me ordenado para entregar a um certo grupo de pessoas, um certo local. Ele já tinha me pedido para entregar ela. Só a parte do versículo já foi faz 1 ano. No final do ano passado ele me deu a palavra completa, me confirmou há 2 domingos atrás, me mostrando eu entregando essa palavra. Esta palavra eu quero passar agora para vocês de uma forma bem breve, bem resumida, para que vocês possam entender. E aí o Espírito Santo, depois que eu ministrei esta palavra, ele me deu outras palavras, ou seja, ele ministrou no meu coração outras coisas sobre aquilo.
Porque muitos querem encontrar desculpa na palavra. Desculpa. Arranjar coisas, justificações para coisa errada. Eu acho isso abominável. Não. Primeiramente, Deus abomina isso. Deus coloca no meu coração isso. Deus coloca, o Espírito Santo fala comigo. Eu me entristeço com isso. Eu não estou agradando disso que estão falando, que estão fazendo, que estão dizendo, que estão pensando. Isso é tão complicado. Então eu quero que você preste atenção na palavra que eu vou entregar agora. A Bíblia diz em 1 Samuel 6, versículo 13, que Davi, aquele que o profeta Samuel disse que era um homem segundo o coração de Deus, ele foi apossado pelo Espírito Santo quando foi ungido. E depois a Bíblia diz, em 1 Reis 15, versículo 5, que ele era reto diante dos olhos do Senhor e não se desviou, senão no caso de Urias. Quem era Urias? Era um homem de confiança de Davi. Era um homem de confiança de Davi. Casado com uma mulher chamada Batseba. Uma mulher muito bonita. Certamente deve ser a mais bonita do que todas as mulheres de Davi e de todas as mulheres de Israel, né? Porque Davi, sendo o homem segundo o coração de Deus, o que ele fez? Teve tempo de pensar, planejar, refletir. Tem gente, a gente às vezes peca na hora do nervoso, falar o que não deve. E aquilo, a Bíblia diz que é das nossas palavras nós vamos tomar conta. E às vezes nós falamos algo que não deve ali, sem intenção. São pecados sem intenção. Mas eu já vejo muita gente pecando por intenção com aquele pensamento: Deus vai me perdoar amanhã. Isso é hipocrisia. A gente tem que zelar e vigiar. Se a gente acabar falhando ali na hora do nervoso, de uma situação que nós nem pensou em pecar e nós pecamos sem querer, por palavra ou por ação, mas algo assim, ó, não planejado, não intencional, não algo que foi produzido na nossa mente ali, a gente produziu, vai lá e faz com um raciocínio, com a consciência, tendo certeza do que está fazendo. Se a gente conhece que Deus não agrada, eu sei que Deus é contra, vou dar um exemplo, adultério. Se eu tenho, adultério é uma coisa que ninguém faz, aconteceu. Não, isso não existe. Isso aí, quando acontece, é algo intencional. A pessoa sabe que ela está fazendo. A Bíblia diz que os adultérios vêm do coração do homem. Mostra os pecados que vêm do coração do homem. Então o homem pensa, deixa ele no coração, vai lá e efetiva o pecado. Agora outras coisas, como eu falei, acontece sem intenção. Pequei, meu Deus, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso, nem falado isso. Meu Deus, na hora do nervoso eu fiz isso, eu não acredito. Por que eu fiz isso? Aí são situações que o Senhor, Espírito Santo, compreende. Jesus, nosso advogado, vai lá, intercede por nós diante do Pai, faz o nosso coração ter a consciência que nós falhamos, nós entristecemos, pedindo perdão a Deus, e então Ele nos perdoa. Mas quando a gente tem a intenção, isso é brincar com Deus. Eu já li uma parte na Bíblia de que aqueles que têm o dom do Espírito Santo já provaram dos poderes celestiais, já tiveram, como no meu caso, não estou falando de minha glória, mas se eu vou lá e pego e transgrido a lei do Senhor, vou lá e cometo um pecado conhecido que eu sei, planejo e faço isso, é impossível eu retornar à presença de Deus. É impossível que eu seja convencida a se arrepender. Isso está na palavra. É como se eu quisesse sacrificar Jesus novamente para perdão dos meus próprios pecados. Isso é muito sério. Tem muita gente que não compreende essa parte da palavra, mas é isso que eu estou falando. E eu quero falar de Davi. Davi foi lá e
pecou. Davi adulterou, pegou a mulher de Urias, se deitou com ela, engravidou ela e ainda por cima, depois disso, teve a capacidade de planejar com que o filho dele, da barriga da Batseba, fosse criado por Urias. Ainda tentou fazer Urias ir para sua casa para deitar com sua esposa. Tentou fazer Urias, se embriagou Urias, tentando fazer com que Urias fosse para sua casa. E Urias não foi. Então ele viu que não tinha outra saída. Ele mandou Urias para a morte, mandou Urias para ser assassinado. Olha que tamanha maldade Davi deu lugar em seu coração. Passou 9 meses, ele teve filho, não chorou, não se arrependeu. Mas Deus viu tudo, isso foi mal diante dos olhos de Deus. Deus viu tudo isso, a Bíblia diz em Samuel que isso foi mal diante dos olhos de Deus e que Deus viu. Deus deu até tempo para ele se arrepender. Talvez se ele tivesse se arrependido e pedido perdão a Deus antes que essa criança viesse a nascer, pedido orientação de Deus, pedido uma direção de Deus, se arrependido, se humilhado antes, talvez não teria acontecido tanto castigo na vida dele. A Bíblia vem dizer, em Salmo 118, versículo 18, que Davi afirmou: o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. O filho de Batseba com Davi nasceu, adoeceu e morreu. Tem um hino que fala: Davi adorou naquela situação quando o filho morreu. Davi adorou naquela situação quando o filho dele morreu. Será que pode ser assim? Existir um adorador assim? Eu espero que não exista um adorador que tenha a intenção de ir lá e pecar intencionalmente, planejando seu pecado, e depois achar que adorando está sendo algo assim muito de glória para ele. Não, não foi nenhuma glória para Davi adorar. Adorar era mais do que a obrigação dele, e ele tinha que adorar em reconhecimento à sua culpa, sabendo, sim, meu filho morreu, foi a minha culpa, foi meu pecado que castigou meu filho. A Bíblia diz que Deus castiga até a terceira, quarta geração daqueles que aborrecem ele, que transgridem os mandamentos dele, transgridem a palavra dele. Ele castiga os filhos. O castigo dele, o profeta Natan veio até Samuel, lá em 2 Samuel, capítulo 11 e 12, gente. Desculpa, é 2 Samuel, eu estava falando primeiro. 2 Samuel, capítulo 11 e 12, nós vemos que o profeta Natan foi usado por Deus para falar, entregar uma profecia a Davi, dizendo que a espada não se apartaria da sua casa e que tudo que ele fez em oculto, seus filhos fariam à luz do sol. E assim foi. As suas mulheres, um dos seus filhos deitou com as concubinas de Davi à luz do sol, sobre a alta do palácio. Davi viu seu filho ser morto depois que abusou da sua filha de Davi, da única mulher que Davi tinha como filha. Depois nós vemos que este que matou o irmão, porque abusou da irmã, tentou tomar o trono de Davi e também depois foi assassinado pelo comandante de Davi, do exército de Davi. Vemos outro filho de Davi também ser morto. Então, filhos de Davi foram assassinados por causa do pecado do próprio pai. Eles podiam ser abençoados, mas não foram, por causa do pecado do pai. E tem gente que vai dizer: ah, mas isso foi plano de Deus. Peraí, Deus planeja que você e eu vamos lá e cometam pecado? Se é assim, então para que pregar a palavra se é Deus que está planejando tudo? Me explica como que Deus planejou o adultério de Davi. Se Deus o fez, então não dá para entender o evangelho, nem a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes tem sua semente em Deus, ele é nascido de Deus e ele não vive pecando. Porque aquele que vive pecando é filho do diabo. Está na palavra de Deus. Aquele que vive pecando é filho do diabo. Ele não é filho de Deus. Aqui nós vemos que Davi foi castigado, seu filho morreu, seus outros filhos foram assassinados. Mas havia uma promessa de Deus. Em 2 Samuel 7, versículo 12 e 17, antes do pecado de Davi, tinha uma promessa que Deus entregou a Davi. E Deus não muda, ele entregou a promessa e ele dá um jeito de cumpri-la, ele ia cumpri-la.
e pronto, final, a palavra de Deus ele cumpre, ele faz algo, mas ele não precisava fazer Davi pecar, Davi adulterar e assassinar um homem. Se Deus quisesse dar Batseba a Davi, ele faria Urias cair a espada na guerra e depois faria Davi olhar aquela mulher viúva e trazê-la para ele. Deus não precisava fazer Davi cair em pecado para cumprir seus projetos. Deus entregou em 2 Samuel 7, versículo 12 a 17, a Davi uma promessa de que o descendente dele seria para ele muito amado, mas ele ia açoitá-lo se ele falhasse, se ele pecasse. Açoitá-lo espiritualmente falando, da forma de Deus, corrigir o homem. E que ele construiria o templo para o Senhor. E Davi pecou. E sua promessa também cumpriu, mesmo assim, que era a palavra de Deus decretada ali. O castigo de Deus sobre ele cumpriu. E a promessa de Deus sobre o filho dele também cumpriu. Não precisava de Batseba. Não precisava de Batseba. Quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer. Deus não precisava que Batseba casasse com Davi para que Salomão, vocês não precisavam de Salomão para depois Jesus vir da descendência de Davi, não. Deus tinha escolhido um descendente, mas Deus não precisava disso. Deus poderia escolher outra mulher da descendência de Davi. Outra mulher descendente de Davi para ter Jesus Cristo. Não foi plano de Deus que Davi caísse em pecado. Gente, isso é absurdo. Deus apenas escolheu Salomão como descendente, porque Salomão nasceu de quando Davi já tinha falhado, mas tinha perdido o perdão a Deus, já tinha alcançado o perdão de Deus, já tinha arrependido e já estava ali. Deus ali viu que ele já tinha entendido seu castigo, sua disciplina já estava aplicada, já começou através do primeiro filho que veio pelo pecado, já morreu. Então Deus permitiu, depois que ele casou direitinho com Batseba ali, ele teve um filho com ela. Aí Deus amou este filho que veio de uma forma correta, e Deus escolheu aquele filho, mas Deus poderia escolher outra criança. Deus poderia ter feito de outra forma se Davi não tivesse pecado, se fosse da vontade de Deus que ele casasse com Batseba. Não precisava de Davi pecar. E tem muitas pessoas que ficam falando, não, Deus fez assim porque tinha que ser assim. Então se as pessoas passam a mão no pecado, elas amaciam o pecado. E por isso, o que acontece? Muita gente, quando ouve uma mensagem, você fica tranquilo que tudo está acontecendo na sua vida, ou seja, a gente está mandando fazer isso, mas a gente não faz nem metade disso. Se a gente não faz, é porque a gente não está tendo zelo, a gente está buscando a Deus. É por isso, é porque as pessoas estão amaciando o pecado, estão pondo a mão sobre o pecado, escondendo o pecado, tentando acariciar os seus próprios falhas, seus pecados. É por isso que a igreja não cresce mais. A igreja, eu estou falando da igreja verdadeira, a igreja espiritual verdadeira. Eu não estou falando das igrejas que pregam prosperidade, das igrejas que pregam coisa errada, das igrejas que estão aí crescendo de forma errônea, porque a Bíblia diz que haveria falsos profetas que fariam tantos sinais e prodígios que enganariam até os escolhidos se fosse possível. Então, eu estou dizendo dessas que cresce de uma forma que não dá nem para entender, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, se Deus não abreviasse os dias, nenhuma alma se salvaria. Não é da igreja que a gente vê na Bíblia dizendo que se levantariam pessoas que pregariam coisas que agradariam os ouvidos, e por isso as pessoas iam procurar estes lugares. Não é onde parece que tem formiga no mel. Não é esses lugares que eu estou falando. É na igreja verdadeira, a igreja que tem toda a verdade, a igreja que busca conservar a palavra do Senhor, conservar a santidade desde o tempo do início da igreja de Jesus Cristo. Esta igreja, infelizmente, as pessoas estão já deixando o pecado de uma forma bonita, sendo apresentado nas mensagens. Uma forma tão tranquila que faz as pessoas não terem zelo nem vigiar. Não tem problema mesmo, Jesus é meu advogado. Não, Jesus é teu advogado, mas não para você pecar intencionalmente, não. Graça não é brincadeira, é favor imerecido de Deus. Favor imerecido. Graça não é para dizer para você peque à vontade, que está tudo bem. Aquele graça de Deus não vive pecando, então a palavra é mentira? Não, ela é verdade.
Aí você vai falar, mas todos nós somos pecadores, mas eu escolhi ser pecador remido, não um pecador que quer viver no pecado. Pecador remido é aquele que foi remido pelos seus pecados. Eu sou pecadora, mas remido pelos meus pecados. Quando eu peco, não peco por intenção. Não peco porque eu quero pecar. Quero que você preste bem atenção disso. Aquele que pega e diz, não, a pessoa tal pecou, usa ainda parte da Bíblia, dizer, Davi pecou, o que tem eu pecar também? Davi pecou lá, não vai acontecer nada comigo não. E aí eles não têm nem sentimento de tristeza pelo pecado, eles pecam, nem sente tristeza, acha natural, nem confessou o pecado. Eles têm que confessar o pecado para ser perdoado, confessar diante de Deus. Senhor, eu pequei nisso, Senhor, me perdoa. Tem gente, muita pessoa que está com pecados conhecidos e acha que não tem problema. Do crente, pastor, e tudo que você vai falar, um monte de pessoas que se dizem que tem a palavra de Deus na boca, mas dentro dos seus lares. Pessoas, tem muitos que, igual Davi, que pecou ali por intenção com Batseba, estão pecando e acham natural. A graça me alcança. Estão no vício da pornografia, nem sabe. E estão desejando a pessoa que eles estão vendo pelos vídeos. E esquecendo da palavra do Senhor, aquele que olha para uma mulher com intenção impura, já adulterou seu coração. E os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Se pudesse viver pecando, se a graça fizesse isso, nos protegesse ao ponto de deixar-nos pecar intencionalmente da forma que quisermos, não estaria lá na Bíblia que os mentirosos, os adúlteros, pecadores, os covardes não herdariam o reino de Deus. Estaria? Não, não estaria. Não estaria. Graça não nos permite pecar. Cuidado. 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 Tem muita gente aí com pecado escondido, com pecado escondido, com pecado escondido. Achando natural. E vive na carne, mas está pregando a palavra na boca, mas está carnalmente vivendo. E nem percebe. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Tem muita gente que vive na letra da palavra, mas a letra mata e o Espírito vivifica. Então, acautelai-vos. Deus, ele não precisa fazer ninguém pecar para cumprir sua promessa. Ele direciona, ele orienta, pelo contrário. E a gente tem o livre-arbítrio de escolher se nós vamos seguir a orientação e a direção dele ou não. Tem coisas que a gente não faz intencionalmente. A gente não quer fazer, mas quando vê, já fez. Ou a gente, às vezes, por opção, deixa de fazer algo que a Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem, mas não faz, comete pecado. Este já é um pecado não intencional. Às vezes a gente tá vendo, a gente sabe que deve fazer, mas como que não vai fazer? Não tem coragem de fazer. Só que se a gente viver nessa, isso é normal e natural, nós vamos cair lá nos covardes que não entrarão no reino dos céus. Acha que é normal? Acha que é natural? É natural, é normal isso. É isso que tá o problema dos crentes de hoje. É normal eu ter essa falha, essa fraqueza, todos nós, né? Prega. Gente, todos nós temos fraqueza, não tem problema nenhuma. Fica amaciando as fraquezas das pessoas. Quem tá na frente pregando, amaciando as fraquezas das pessoas, pagará um preço muito maior do que as pessoas que estão achando tranquilo as suas falhas, mas porque não teve uma orientação, não consegue entender que estão errando. Então você está me ouvindo, se você está falhando em algo, peça para Deus. Você não estou dizendo para você que você não vai ter perdão, não estou querendo dizer para você que você não vai para o céu, estou querendo te dizer, se você está falhando em algo que você sabe que está falhando, não aceite esta falha em você. Você precisa colocar seus joelhos no chão, jejuar se necessário, chorar nos pés do Senhor e falar: Senhor, eu não quero isso na minha vida. Me ajude, Senhor, a corrigir essa falha. Confessar a Deus a sua falha e pedir socorro, ajuda nele. Senhor, eu não quero isso. Senhor, eu não quero esse vício. Senhor, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Eu tenho fraquezas.
Eu tenho fraqueza. Eu tenho que lutar contra ela. Eu não posso aceitar. Alguém vai dizer, mas não tem problema não. É normal. Deus sabe que o homem é mau desde a sua natureza. E que ele é falho. E que ele é pecador. Todos pecaram. Sim, todos pecaram, mas não quer dizer que todos os salvos viveram em pecado. Presta atenção, abre a mente. Quando Paulo diz que ele é o maior pecador de todos, eu sou o principal pecador, ele estava dizendo que ele estava dizendo? Porque ele muito pecou, porque ele perseguiu os cristãos, ele perseguiu de uma forma horrível, ele foi condizente com a morte de cristãos. Eu duvido que ele tenha até matado, pela forma que ele fala, tenha matado algum cristão, tenha soltado algum cristão quando lançava eles nas prisões, na baixuria, da Síria. Ele não tava, ele condenou o pecado. Ele mostrou que o Senhor abomina o pecado. Quando ele disse que ele era o maior pecador, ele não estava dizendo que ele estava vivendo em pecado. Ele não estava dizendo que ele estava em pecado conhecido. Pelo contrário, não. As pessoas não compreendem a palavra, elas leem e querem interpretar do seu próprio jeito, o que é melhor para a sua própria carne, para o conforto do seu próprio pecado. Acautelai-vos, 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 acautelai-vos. Tenhamos cuidado com a palavra. A palavra não é brincadeira. A palavra não é brincadeira. E aqueles que ministram a palavra, aqueles que estão à frente, aqueles que pregam a palavra do Senhor, devem ter muita cautela, vigiar. Porque há muitas almas que se perdem por causa da palavra sendo ministrada, pregada aos ouvidos dela de forma errada. Nós precisamos ter zelo, buscar santidade do Senhor, interior e no exterior, na mente, na alma, no corpo. Então, esta é a palavra que eu tinha para entregar para vocês agora. Se vocês puderem compartilhar, compartilhem, curtirem, comentarem, para que mais pessoas possam ver, eu agradeço a vocês. Eu tenho uma missão muito importante que Deus me deu, mas eu sei muito bem que não vou agradar todo mundo. E que não vai ser um mar de rosas. Aqueles que gostam das rosas também vão suportar os espinhos. Não é fácil. Mas eu sei que Deus, Ele sabe o que faz. E eu quero dizer a você, você que já pecou, não estou dizendo para você que acabou. Não. Se arrependa. O coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Isso está no Salmo 151, se não me engano, Salmo 151, onde Davi fala sobre o seu pecado, sobre o seu erro. Salmo 51, versículo 17. Ele fala sobre o seu erro, sobre a sua falha. Confessa o seu pecado diante de Deus e diz que Deus não despreza o coração contrito. Aquele que realmente, e ele pede para Deus lavá-lo, lava-me completamente da minha iniquidade e me purifica do meu pecado. Ele teve conhecimento e entendeu o seu erro, mas muita gente não entende o seu erro e aceita, e tem até pecado de estimação. E aí está o problema, esses não entrarão no reino de Deus. Se pecou, mesmo que tenha sido por intenção, e você ainda não provou os poderes celestiais, não recebeu o dom do Espírito Santo em você, mas o Espírito Santo já te deu tristeza pelo pecado, você já se arrependeu, mas pensa que não tem jeito. Tem jeito sim. Você já se arrependeu, o Espírito Santo já produziu em você arrependimento sincero, coração quebrantado, ele não despreza, peça perdão, mas deixe o pecado. Quando Jesus curou o paralítico do tanque de Betesda, eu acho muito bonita a forma que ele fala para aquele paralítico. Ele disse: vai e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Porque Deus, ele castiga e disciplina. No capítulo 12, versículo 5 a 11 em Hebreus, diz assim: o Senhor disciplina. Eu vou achar aqui para ler para vocês para encerrar agora. Se o Senhor te disciplinar, se alegre. Isso significa que Ele está querendo que você entenda que Ele é um Pai amoroso e Ele está te disciplinando para que você não cometa novamente o mesmo pecado. Não é para você perseverar no pecado, não é para você viver pecando, viver na sua fraqueza, na sua falha. Não. Olha aqui o que está dizendo em Hebreus 12, 5, 11.
Já vós esqueceste da exortação que vos admoesta como a filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele é repreendido, pois o Senhor corrige ao que ama e açoita todo o que recebe por filho. E é para a disciplina que sofreis. Deus o trata como filho, pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se está sem disciplina, da qual todos têm se tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e olhávamos com respeito. Não os sujeitávamos muito mais ao Pai dos Espíritos viveremos? Pois aquele que por pouco tempo nos corrigia como bem nos parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. No primeiro momento, nenhuma correção parece ser motivo de gozo, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça a nós que por ele tem sido exercitados. O Senhor nos corrige, ele nos açoita, ele nos disciplina, porque ele nos ama. Então, se você pecou, não peques mais, não cometa a mesma falha, não caia no mesmo erro